Bom dia! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de microbiologia sobre o tema de micro-organismos, apresentado por mim, Ana Carolina, pela Serena, pela Ana Beatriz e pelo Gabriel. A microbiologia ela é uma ciência que estuda esse tema que nós vamos abordar, que são os micro-organismos. Nós, seres humanos, só conseguimos ver eles através de microscópios. O que são? São fungos, bactérias, protozoários e algas unicelulares. Os vírus eles também entram nesse assunto, mas muitos não os consideram como seres vivos porque eles não apresentam as características básicas de vida. Além deles, podem existir animais microscópicos, como os ácaros. Alguns podem ser patogênicos e causadores de doenças. São considerados as menores formas de vida. Tipos, que no caso são os grupos. Eu vou começar pelos vírus, que são acelulares. As características é que são diversificados e capazes de sofrer mutações. São parasitas intracelulares, pois para se reproduzirem eles precisam invadir uma célula e utilizarem todos os seus recursos. São organismos causadores de muitas doenças por serem tão pequenos e são capazes até de infectar fungos e bactérias. São encontrados em qualquer lugar, embora sejam capazes de infectar qualquer tipo de célula. Fora delas, eles permanecem inertes. Exemplos é o Covid. Exemplos de vírus é o Covid. Segundo, bactérias. São organismos simples, unicelulares, procariontes e heterótrofos, que pertencem ao reino Monera. As características são formas de vidas abundantes no planeta, cujo tamanho não ultrapassa 1 micrômetro. Podem viver isoladas ou formar colônias. Onde são encontradas? São encontradas no solo, água doce, salgada, no ar, superficialmente e dentro dos organismos e nos materiais em decomposição. Exemplos de bactérias do gênero Lactobacillus e as causadoras de pneumonia. Terceiro, os protozoários. São eucariontes, unicelulares e heterótrofos, que fazem parte do reino protista. Características: apresentam grande variedade de formas e podem ocupar ambientes úmidos. Onde são encontrados? Grande parte é aquático de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos. Como exemplo, tem o protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi. Algas unicelulares. São organismos autotrófos, fotossintéticos, protistas, eucariontes e unicelulares. Características: são seres clorofilados que liberam grandes quantidades de oxigênio para o ambiente. Na cadeia alimentar, são classificadas como produtores em ambientes aquáticos. Onde são encontradas? A maioria delas conhecidas são aquáticas, mas elas também podem ser encontradas em qualquer lugar da Terra, em que tenham ambientes úmidos. Como exemplo, tem o fitoplâncton. E em quinto lugar e por último, os fungos, que são seres que fazem parte do reino fungi, eucariontes, heterótrofos e podem ser uni- ou pluricelulares. As características: eles podem ser macroscópicos, como os cogumelos e líquens, ou microscópicos, que são unicelulares, como mofo, bolores e leveduras. Exemplos: tem o fungo Penicillium. Onde são encontrados? No solo, na água, em vegetais, nos animais, no homem e em detritos em geral. Habitat e as formas de vida. Os habitats naturais eles são extremamente diversos. Do mesmo modo que em cultura laboratorial, a sobrevivência e crescimento dos micro-organismos eles dependem das condições físicas e químicas, bem como dos recursos nutritivos. Aqui é um exemplo que eu coloquei de um habitat, que é no solo. Eu vou falar sobre a reprodução dos micro-organismos, que são bipartição, cisparidade e divisão binária. Como forma de reprodução, eu peguei as bactérias e vou falar sobre a reprodução delas. Que a principal forma de reprodução das bactérias é assexuadamente ou sexuadamente. Ou seja, para realizar a reprodução é necessário apenas um indivíduo. Nesse grupo existe ainda a troca de material genético, o que é considerado por alguns autores um tipo de reprodução sexuada, reprodução assexuada das bactérias. A forma mais comum da reprodução das bactérias é a bipartição, cisparidade ou divisão binária. Nesse processo ocorre inicialmente a duplicação do DNA e em seguida a divisão da célula em duas. Por serem iguais as bactérias,
que as originou, as bactérias filhas, recebem a denominação de clones. Reprodução sexuada das bactérias. Para certos autores, qualquer troca de material genético realizada por uma célula bacteriana configura-se um caso de reprodução sexuada. Nesse processo, o material genético é passado de uma célula, bactéria doadora, para outra, bactéria receptora, levando à junção do material das duas. Após esse processo, a bactéria divide-se, assim como observado na reprodução assexuada. Como após a troca de material, as células separam-se para depois se dividir. Muitos autores consideram que há apenas uma recombinação genética e não uma reprodução sexuada. Micro-organismos endofíticos, que são combinações de micro-organismos e plantas. Micro-organismos endofíticos, geralmente fungos e bactérias, são combinações de micro-organismos e plantas que vivem sistematicamente no interior das plantas, sem causar aparentemente dano a seus hospedeiros. São distintos dos micro-organismos epifíticos que vivem na superfície do órgão e tecidos vegetais. Os endofíticos também podem ser encontrados não apenas nas partes aéreas dos vegetais, mas inclusive em raízes. A distinção, no caso, é feita apenas para não incluir as bactérias fixadoras de nitrogênio entre os endofíticos, que vivem em simbiose com as plantas formando nódulos, e não incluir também os fungos micorrízicos. Através de análise ecológicas de uma gama de espécies hospedeiras, fica aparente que fungos endofíticos compreendem um complexo ecológico distinto de parasitas obrigatórios e saprófitas. Apesar de devidamente comprovada a existência da microbiota endofítica, muitos estudos ainda deverão ser feitos a respeito de aspectos ecológicos, genéticos e fisiológicos dessa interação. Antes disso, é interessante se conhecer a diversidade desses organismos, sua presença, frequências e funções. Por que os endofíticos são vantajosos? Pois muitos benefícios à planta têm sido atribuídos à presença deles, dos endofíticos. Vários endofíticos são capazes de produzir antibióticos e metabólitos secundários de interesse farmacológico. Têm sido usados como agentes de controle biológico de pragas e doenças. Tem sido usado na bioherbicidas, podem ser usados na biorremediação de solos contaminados com poluentes e são usados como vetores para a introdução de genes em plantas hospedeiras. Produto natural na relação simbiótica dos micro-organismos, e eu vou falar também a função. Grande maioria dos trabalhos envolvendo micro-organismos simbiontes, como aqueles associados à planta e organismos marinhos, têm sido direcionadas seguindo a estratégias experimentais tradicionais da química de produtos naturais, isto é, envolvendo o isolamento da linhagem microbiana de seu habitat, o cultivo em laboratório e a triagem dos extratos obtida em diferentes ensaios biológicos para o isolamento e identificação dos produtos naturais bioativos. Esta abordagem permite a identificação de produtos naturais ativos, objeto da bioprospecção, porém não fornece respostas para a difícil questão que envolve as ações pelas quais os produtos naturais são biosintetizados. Produto natural na relação simbiótica dos micro-organismos, e eu vou falar também a função. Grande maioria dos trabalhos mais recentes têm sido direcionados para se determinar a função real desses produtos naturais para o micro-organismo produtor. Exemplos elegantes da determinação da função ecológica de produtos naturais microbianos incluem estudos realizados com micro-organismos associados a insetos. Outros trabalhos envolvendo interações entre nematóides e micro-organismos também têm determinado a função dos produtos naturais envolvidos na relação simbiótica. Os micro-organismos e os insetos. Bom, os insetos são um dos filos de animais mais abundantes e complexos. Abrigam um surpreendente número de micro-organismos simbiontes. As formigas se destacam, representando um exemplo fascinante de interação simbiótica em micro-organismos. Como forma de proteção, as formigas desenvolveram estruturas especializadas em seu corpo para carregar actinobactérias predominantes, responsáveis pela produção de antimicrobianos que controlam a infecção por escovópsis, protegendo a fonte de alimento. Patógenos e nematóides com micro-organismos. Vou falar agora sobre o combate. A interação entre a planta e os micro-organismos do solo pode trazer benefícios, podendo inclusive ajudar no combate de
patógenos e nematóides. O motivo pelo qual o assunto está em alta e sendo muito estudado pelos principais pesquisadores é referente à capacidade de proteção ao ataque de patógenos, controle biológico, que consiste basicamente em controlar as famosas pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças por meio do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, parasitoides, predadores e micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus. A importância biológica, capacidade de melhorar a disponibilidade de nutrientes no solo. Provavelmente, um dos benefícios mais conhecidos dos micro-organismos é a sua capacidade de melhorar a disponibilidade de nutrientes no solo, através da decomposição e mineralização da matéria orgânica, fixação biológica de nitrogênio. Alguns micro-organismos trabalham ainda em parceria com seres multicelulares. Um bom exemplo são as bactérias presentes em nossa flora intestinal, um grupo de seres invisíveis que sobrevivem em nosso corpo e, ao mesmo tempo, auxiliam no equilíbrio de seu funcionamento. Conclusão: os micro-organismos estão em todos os lugares. Mais um pouco da conclusão é que em nosso dia a dia ouvimos falar sobre seres que não enxergamos, mas estão presentes em todos os lugares a que temos contato. Esse fato muitas das vezes intriga as crianças, pois esses seres não podem ser vistos a olho nu. Fica difícil para uma criança acreditar que na casca da maçã existem pequenos seres que podem causar doenças ou apodrecimento da fruta. Por isso, o tema micro-organismo vem nortear nosso trabalho, uma vez que trata de um assunto presente no cotidiano de todos. Além de despertar a curiosidade das crianças, tendo em vista que estamos em contato com eles o tempo todo. Essas são as nossas referências bibliográficas e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.